Boa noite a todos. Que a paz, a luz e a misericórdia de Jesus se faça presente em cada um de nós e possamos levar esse onde nós estivermos. O capítulo de hoje, como a Sandra mesmo citou, capítulo 6, o Cristo Consolador, é bastante sugestivo para nós que somos espírito imperfeito, que estamos ainda passando pelas nossas dificuldades, sejam elas quais forem, né? E nesse capítulo, ele inicia com o jugo leve. Em Mateus capítulo 11, de 28 a 30, ele nos traz: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis o repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve é o meu fardo. Então, estas mensagens, essas frases que o Mestre Jesus trouxe para todos nós, é algo que conforta nossos corações, quando Ele nos convida para que nós possamos ir a Ele, que Ele irá estender a mão a todos nós. Vamos ver que Ele não fala que Ele vai carregar nosso fardo, Ele vai estender a mão para que possamos caminhar junto com eles. E eu tenho certeza que cada um de nós que aqui estamos, a nossa missão é exatamente essa: está trilhando com o Mestre Jesus, porque Ele é nosso guia e modelo, conforme está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? E o capítulo 6 continua nos trazendo, né? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé e no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar ao homem. Então, o que o Cristo está nos dizendo, que todas essas vicissitudes na qual nós estamos passando, né, nós precisamos ter o entendimento, ter o discernimento, que elas serão necessárias para a nossa evolução. Porque Deus, com a sua misericórdia e seu amor, jamais iria colocar fardos pesados em ombros fracos. Se nós estamos passando por essas dificuldades, é porque tem um objetivo. E ele continua nos dizendo, né? Sobre aquele que, ao contrário, as aflições caem todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga, ou seja, diminui o amargor. Então, aquele que pensa, né, que não acredita na vida futura, né, essas dificuldades serão, né, muito mais amargo nessa caminhada desse ser humano, ou seja, desse espírito. E ele continua nos dizendo, né? Foi por isso que Jesus nos disse: Vinde a mim todos que vós estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, né, faz depender de uma condição a sua existência, a felicidade que promete aos aflitos, né? Nós precisamos ter o entendimento, né, que essas condições na qual nós passamos, né, que são as mais diversas, claro que cada um de nós temos as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, né, mas estas é que vão fazer com que nós teremos nossas dores ou nossas aflições. Vamos lembrar que a dor, ela é necessária, mas o sofrimento vai depender de como nós enfrentamos essas dores. Quando nós temos a certeza que essas dificuldades que Deus permite que nós passamos, né, e aceitamos isso, o sofrimento não vai existir. Nós podemos estar passando por dor, mas o sofrimento, né, será mitigado, como ele nos diz, né? E continuando, todo sofrimento, né, todo sofrimento na qual, né, nós não aceitamos,
ele se tornar muito mais dolorida essa caminhada nossa. Vamos lembrar que Jesus veio e nos mostrou o caminho que nós devemos seguir, e nós devemos pegar esse caminho pavimentado e iluminado, porque Ele é que vai nos levar ao Pai, né? E Ele continua nos dizendo, essas condições estão na lei por Ele emanada. Esse ensinamento que o Cristo trouxe para todos nós, está contida nas leis de Deus. Por quê? Nós sabemos, entre as 12 leis que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, nós achamos lá no Livro dos Espíritos também, né? São as leis que elas estão para toda a humanidade, seja onde for, seja aqui no planeta Terra, ou seja em outros planetas, as leis de Deus são sempre as mesmas, né? E Deus não dá privilégio para ninguém. Se nós estamos passando por determinada aflição, né, por determinada dor, fomos nós que fomos atrás dessas. Porque quando nós contrariamos as leis de Deus, nós estamos adquirindo um fardo para nossas costas. Vamos lembrar que lá na questão 630 do Livro dos Espíritos nos diz, né, quando nós afastamos as leis de Deus, nós estamos adquirindo nossas dores e aflições. Mas quando nós aproximamos das leis de Deus, não só nós estaremos caminhando de maneira séria, de maneira rápida, para a nossa evolução, mas como nós estaremos entendendo que estas, né, são necessárias para a nossa evolução. As nossas dores e aflições são instrumento para que nós possamos fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores. Lá no capítulo 21, do livro Entre a Terra e o Céu, nos diz que depois do poder de Deus, olha só como isso é bem profundo, depois do poder de Deus, a dor é a única maneira que faz com que o homem retorne ao caminho correto. Então, se alguém tiver dúvidas, pode pegar Entre a Terra e o Céu, capítulo 21. É que eu não vou lembrar onde está no capítulo, mas é lá do meio dele para frente. E isso que marcou muito, tá? Porque até então, né, a dor, depois do poder de Deus, é aquela que nos faz o homem voltar ao caminho correto. Então, se nós não tivéssemos as dores, dificilmente a gente estaria voltando para o caminho da porta estreita, né? Estaria verendando pelo caminho da porta larga, porque essa é fácil e faz com que a gente pode estar se perdendo, né? E ele continua nos dizendo, lá no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos trazer o Consolador prometido. E ele nos diz, se me amais e guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fiquem eternamente convosco. O Espírito da verdade, ou melhor, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o ainda não vê e absolutamente não conhece, né? Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, isso aqui tá, eu estou lendo conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, e que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará recordar de tudo o que eu vos tenha dito. Então, vamos refletir sobre o Espírito da verdade. Vamos lembrar que aqui ele está nos dizendo que quando Jesus esteve aqui, na terra, né, nós somos sabedores que ele não pôde trazer tudo o que precisava. Então é por isso que ele falava por parábolas, né? O primeiro Consolador nós sabemos que foi Moisés, conforme está no Evangelho capítulo 3. O segundo Consolador é Jesus. E o terceiro Consolador, fica bem claro para todos nós, espíritas,
que é a doutrina espírita. Estou buscando aqui que me deu branco, se é o capítulo 3, ou é o capítulo 4 não é, ou é o capítulo 2. Capítulo 1, não vim destruir as leis. Meu reino não é desse mundo. E há muitas moradas na casa do meu pai. Então, meu reino não é desse mundo, né? Onde que vai nos trazer, mostrar para nós, né, que é o mundo na qual nós estamos vivendo, é o mundo na qual nós estamos passando por um momento. Porque esse mundo, na dispersão e prova na qual nós estamos, é o mundo que nós precisamos. Assim que conforme nós formos angariando novos conhecimentos e nos iluminando, nós vamos ganhando novos mundos mais adiantados. Nós somos sabedores que o planeta Terra está caminhando para o mundo de regeneração, mas para que nós possamos acompanhar a Terra para o mundo regenerador, nós teremos que ser merecedor disso, né? E vamos voltar na questão das palavras que Jesus trouxe para nós. Naquele período que Jesus estava aqui, ele teve que falar muito por parábola, porque as pessoas não estavam preparadas para isso. Então esse era o motivo na qual ele falava muito por parábola. E o Espírito da Verdade, que vem ajudar a gente, o Espiritismo na terceira revelação, vem trazer toda aquela verdade que ele não pôde falar naquele momento. Por isso que ele fala, mas quando vós conhecê-los-ei, porque ficará convosco, estará entre vós para toda a eternidade, vamos dizer assim. Então, e meu Pai enviará em meu nome, eu vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo aquilo que foi dito. Então, ele vem trazer aquela verdade que tanto nós estamos precisando. Porque a doutrina espírita, ela vem nos trazer a verdade. Eu sempre afirmo para mim mesmo, né, que a doutrina espírita é aquela que nos mostra o caminho, mas também nos mostra as pedras na qual nós tivemos que ultrapassá-las. A doutrina espírita não passa a mão na cabeça de ninguém. Ela fala, você só irá plantar, você só irá colher aquilo que você plantar. Não tem como eu plantar temporal e escolher rosas. Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, vamos então, que o Cristo Consolador nos trouxe, continuando sobre o Consolador prometido. Então, portanto, Jesus promete um outro Consolador, depois da sua partida. O Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, mas por não estar maduro para compreender, né, Consolador que o Pai enviará a todos vós, né? Portanto, esse Consolador é aquele que vai nos fazer o complemento de tudo aquilo que o Cristo deixou de falar. Se, portanto, o Espírito da Verdade tinha de vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Então, fica bem claro para todos nós, que ele vem trazer aquilo, né, que o Cristo não pôde dizer para todos nós, porque nós não estávamos preparados, a gente não tinha maturidade para isso. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que esse disse ou que foi esquecido, ou que nós não entendemos. Aí ele vem nos dizer qual é a função do Espiritismo. O Espiritismo vem, na época, predita, na hora certa, cumprir a promessa do Cristo. Presidir, ou seja, comandar a sua chegada do Espírito da Verdade, né? Vamos lembrar que isso aqui são ensinamento que o Espírito da Verdade trouxe para nós. Todo o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo é do Espírito da Verdade. Então, voltando lá, se portanto o Espírito da Verdade tinha de vir mais tarde e ensinar todas essas coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que esse disse ou foi esquecido por nós ou não foi compreendido. Então o Espírito da Verdade é aquele que vem trazer, né, junto com o Espiritismo, aquilo que nós tanto precisamos.
que nós precisamos ter o entendimento que somente o Cristo vai nos levar para a nossa evolução espiritual. Não tem outro que nós devemos seguir. Qualquer um outro encarnado aqui na Terra que nós seguirmos, nós poderemos estar equivocados. Mas o Cristo, não. Esse você pode ter certeza que isso não irá acontecer. Então a doutrina espírita, presidida pelo Espírito da Verdade, vem nos trazer essa verdade, né? E vai convidar ao homem para que ele possa observar as leis divinas, as leis de Deus. Ele chama o homem à observância da lei, ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas, né? Conforme já foi dito. E o Cristo adverte: ouça quem tem ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos, portanto, fala sem figura e sem alegoria. Nós sabemos que a doutrina espírita é a religião que não tem, nos traz nada figurado. Nós não temos um líder religioso a não ser o Cristo. Tirou o Cristo, nós não temos outro. Nós não temos chefe da doutrina espírita ou qualquer outro tipo de hierarquia dentro da doutrina espírita. O nosso guia e modelo somente Jesus. A doutrina espírita não tem outro meio de trazer para nós a não ser esse, né? E o Espiritismo vem abrir os olhos e o ouvido, porquanto fala sem figura e sem alegoria, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Ou seja, a doutrina espírita tem algum mistério? Ela, no Evangelho do Cristo, tem algum mistério? Se alguém tiver, né, é só buscar no Pentateuco ou mesmo na literatura espírita, que qualquer dúvida que tiver será respondida. Eu já comentei outras vezes que eu sou de herança, eu vim da doutrina protestante, e eu tinha vários questionamentos, várias dúvidas. Quando eu cheguei na doutrina espírita, aquelas dúvidas que eu tinha foram todas dissimadas. Não quer dizer, pessoal, que eu conheço toda a doutrina espírita, tá? Ao contrário, nós estamos aqui no mesmo nível de entendimento e de conhecimento, né? Claro que cada um vai buscando, estudando e vai entendendo isso. Mas muitas coisas na outra religião que eu tinha, né, que eu discordava, quando eu cheguei na doutrina espírita, ela me respondeu. Porque o espírito imperfeito que eu sempre me achei que era, eu achava que eu mereceria uma segunda chance. Eu não queria ir para o fogo do inferno. E duvido quem queira ir. E a doutrina espírita fala que não. Deus é tão bondoso que, independente do que eu fizer, Ele me dará uma segunda oportunidade. Claro que eu seria responsabilizado pelos meus atos e minhas ações. Conforme, né, está lá na questão 525 do Livro dos Espíritos, que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Nós somos influenciados. Nós podemos ser influenciados? Podemos. Pelos Espíritos, nós podemos ser influenciados, mas a decisão de tomar qualquer decisão é eu. Eu que sou responsável pelas minhas ações, né? E ele vai continuar nos dizendo, né? Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Como eu já fiz o comentário no início, né? Fica bem claro que o Cristo, ele vai nos ajudar nessa caminhada. Ele não vai pegar o meu fardo para ele. Ele vai estender a mão para mim e vai caminhar de mãos dadas. Não só para mim, para nós, né? Vou deixar ser egoísta aqui. O Cristo nós estaremos caminhando de mãos dadas com o Cristo. Mas, e ele continua nos dizendo, né? Mas como há alguém de sentir feliz por sofrer e não saber por que sofre? Será que eu que estou sofrendo por minhas dificuldades, eu tenho entendimento? Eu poderia ser feliz? Mas quando a doutrina espírita nos mostra que as dores que nós estamos passando, as aflições que nós estamos passando, foi algo que eu plantei lá em vidas passadas, eu vou entender que essas dores está sendo um instrumento para que eu possa estar ressarcindo isso. Então, a doutrina espírita vai nos mostrar
o que eu sou nesse momento, né? Então, as dores que eu estou passando é em função, né, de algo que eu plantei equivocado. E o Espiritismo nos mostra as causas do sofrimento e da nossa existência. Nos mostra, né, o que eu vim, de onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui e como será a minha vida futura. Mostra que o objetivo do sofrimento, né, é algo que faz com que nós refletimos olhando para dentro de nós. Porque se eu não tiver a dor, será que eu vou estar retornando ao caminho do bem? Quando a dor bate na nossa porta, a primeira coisa que nós fazemos é lembrar de Deus. Não tenha dúvida disso. Mas quando nós estamos, né, vamos dizer assim, vivendo a vida como alguns gostariam de ver, será que ela lembra de Deus? Vou falar por... Então, vou ler o que está escrito aqui no texto. Mostra o objetivo do sofrimento apontando-nos como crise salutar, que produz a cura do meio da nossa depuração que garante a felicidade na existência futura. O homem compreende que mereceu sofrer e se acha justo o seu sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Então, quando eu entendo que minha dor, minha aflição é algo que vai me fazer pessoas melhor, eu deixo de ter, ou eu deixo de ter o sofrimento e passo a ter somente a dor. E vou entender que ele é necessária para que eu possa estar caminhando em direção ao Pai. E ele vem nos dizer, o Espiritismo lhe dá a fé inabalável, ou seja, a doutrina espírita nos dá essa certeza que o meu sofrimento vai fazer com que, na vida futura, eu vou ter a felicidade que tanto nós buscamos, né? O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida punjante não mais lhe apossa da alma, ou seja, nós não temos aquela fé, aquelas dores, né, que vai fazer com que eu sinta injustiçado. Isso aí não vai acontecer, porque eu tenho certeza que a doutrina espírita vai nos mostrar que ela é uma bênção que Deus enviou aos seus eleitos. Está lá no Evangelho, capítulo 9, item 7, do Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus enviou aos seus eleitos. Então, ele continua dizendo, né? Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes, ou seja, das dificuldades terrenas. Soma-se no vasto ou esplêndido horizonte que ele faz descortinar as perspectivas da felicidade que lhe espera. Ele dá a paciência, a resignação, a coragem de ir a termo o caminho. Então, quando nós reconhecemos que as nossas dificuldades são instrumento para a nossa evolução, nós estaremos caminhando e aceitando isso com paciência, né, com coragem e sendo sabedor que a felicidade estará à nossa frente. Claro que isso aí vai depender de como nós estaremos enfrentando isso. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecedor das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está aqui na terra. Bem, se eu sou um espírito, que eu sou imortal, né? Desculpa que eu ia falar eterno, que eterno somente Deus, nós somos imortais. A partir do momento que nós fomos criados, né? Conforme está lá na questão 23 do livro dos Espíritos, que nós fomos criados, né? E lá na questão 115 do livro dos Espíritos nos diz que nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, nós somos criados para uma evolução. E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos galgando esses degraus da nossa caminhada evolutiva. Então, a partir do momento que nós fomos criados, nós vamos viver para a imortalidade, né? Ah, mas dito, eu já vi alguém falando que nós vivemos para a eternidade. Está errado? Não. É uma questão de interpretação, né?
Mas eternidade somente Deus. Se alguém quiser, vocês ouviram alguém falar que vê para a eternidade? Eu não vejo que tem nada de equívoco. É uma questão de saber que se uma vez nós fomos criados, nós vivemos para a imortalidade. E ele vai continuar nos dizendo agora sobre a chegada do Espírito da Verdade. Eu quero que vocês prestem atenção em cada frase que o Espírito da Verdade vai nos dizendo. Olha só, lá no item 5 ele diz assim: venho como outrora, ou seja, como antigamente, aos transviados dos filhos de Israel, vou repetir, venho como outrora aos desviados filhos de Israel, trazendo-vos a verdade, dissipar as trevas, escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente, a minha palavra tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Então, e qual seria essa verdade? O Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e levanta as ondas. Revelei a doutrina divina, como ceifeiro que reúne os feixes e bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim todos que sofreis. Então, o Espírito da Verdade está nos dizendo que ele veio trazer aquela luz que tanto nós precisamos. Não é isso que nós estamos aqui buscando? Você podia estar nas nossas casas lá, sei lá, assistindo novela, ou mesmo o futebol, né? Mas nós estamos aqui buscando essa luz que vai nos iluminar. Essa luz que vai fazer com que nós nos tornamos pessoas melhores. E vamos lembrar que tudo aquilo que nós adquirimos de virtudes, jamais nós perderemos. O que nós aprendemos, vamos levar para a imortalidade. Aí ele vem nos fazer uma advertência: mais ingrato o homem que afasta do caminho reto. Vamos lembrar, como está lá na questão 630 do Livro dos Espíritos, que quando nós afastamos as leis de Deus, né, nós estamos afastando do caminho reto. Os homens que afastam do caminho reto, e largo é o conduz, e largo é o caminho que conduz, vamos dizer, a perdição. Mas aquele que trilhar no caminho, ou no ensinamento que o Cristo trouxe para todos nós, esse estará enveredando pelo caminho do reino dos céus. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer apenas que nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos que nós somos seres perfectíveis, ou seja, seres que estamos em evolução. E ele continua dizendo, né? O meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que ajudemos uns aos outros, mortos ou vivos. Mortos aqui na questão, como é homem encarnado, quer dizer, encarnado ou desencarnado, né? Mortos ou vivos, isto é, morto segundo a carne, portanto, não existe a morte. Vos socorrais mutuamente os que se façam ouvir, não mais pela voz dos profetas e dos apóstolos, mas dos que já não vivem mais na terra a clamar. Ou seja, ele está nos dizendo, como Kardec nos diz lá na introdução do Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita não é de Kardec, e sim dos Espíritos. Então, que nós ouçamos o chamado desses Espíritos. Claro que são Espíritos superiores que estão todos imbuídos na evolução da humanidade. Nós precisamos estar ouvindo esses. E ele nos orienta ainda: orai e credes. Porque quando nós acreditamos nesse ensinamento, nós temos a certeza que essa evolução estará caminhando a passos largos. E ele continua dizendo: espírita, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo ensinamento. No cristianismo encontra-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizam. Olha só, será que Deus criou o mal? Ou somos nós que criamos o mal? Vamos lembrar
que o egoísmo é um dos piores vícios que a humanidade pode ter. Está lá na questão 913 e 917 do Livro dos Espíritos. E ele continua dizendo: eis que do além-túmulo que julgais ou nada, vozes vos clamam, irmãos, não pereça. E Jesus Cristo é o vencedor do mal, sedes o vencedor da impiedade. Espírito da Verdade, Paris, 1860. Então, isso é uma mensagem que o Espírito da Verdade trouxe para nós. E ele continua nos dizendo: venha instruir e consolar venho instruir e consolar os deserdados. Venho dizer que eles e sua resignação ao nível de suas provas. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar suas lágrimas. Então, veja bem, o Espírito da Verdade está nos dizendo, né, que ele veio amparar, consolar e instruir todos aqueles que estão, vamos dizer assim, buscando essa evolução. E não perca a esperança, porque nós estamos sendo protegidos por todos aqueles espíritos que já alcançaram uma evolução, ou seja, eu tenho certeza que vocês já viram muito dizer: Deus jamais deixa seus filhos desamparados, porque Ele está constantemente ao nosso lado. E quando nós não temos essa capacidade de chegar ao Pai, em função das nossas imperfeições, Ele manda seus enviados. Quer uma certeza disso? Livro dos Espíritos, questão 244. O dito fala diretamente com Deus? Mais ou menos, eu vou fazer uma interpretação que eu não consigo identificar. Não, mas as minhas orações, os meus pedidos serão enviados a Ele através dos seus tutelados. Eu só falarei com Deus a partir do momento que eu me tornar espírito digno de ser prece dele. Então, um dia todos nós seremos espírito digno de estar prestes para falar com Deus, quando nós nos tornarmos espíritos puros, tá? Confira na questão 244A. 244A. E olha só o que o Espírito da Verdade vem nos convidar. Obreiros, traçai o vosso sulco, né? O vosso caminho, né? Recomeçai no dia seguinte o afanoso, vou repetir. Obreiros, traçai o vosso sulco, o vosso caminho, vamos dizer assim. Recomeçai no dia seguinte o afanoso, ou seja, complicado, labor, trabalho da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece ao corpo o pão terrestre. Vossa alma, porém, não está esquecida. Eu, o jardineiro, o Espírito da Verdade, né, o jardim divino, as cultivo no silêncio do vosso pensamento. Quando soar a hora do repouso, sair do corpo físico e para o plano espiritual, tá? Os vossos olhos se fecharão para a luz, como encarnado, tá? Okay. E sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Que quando nós formos para o plano espiritual, nós vamos nos livrar desse corpo que tanto nos limita, mas nós teremos outra visão, né? Nada fica perdido no reino de nosso Pai Celestial. Os vossos suor e miséria formam o tesouro que vos tornará ricos na esfera superior. Então, o nosso sofrimento, nós aceitamos isso sem murmurar, sem reclamar, isso será um tesouro na esfera espiritual, onde a luz substitui as trevas, onde o mais desnudo, o mais despido, despido aqui no caso seria de luz, tá? Dentre vós será talvez o mais resplandecente no plano espiritual. Olha que coisa bonita que o Espírito da Verdade está trazendo para todos nós, tá? E ele continua dizendo: em verdade vos digo, os que carregam o seu fardo e assistem ao seu irmão são bem amados meus.
Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa os erros da revolta e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas que a vossa, estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Olha o que o Espírito da Verdade está falando. Ó, vou até repetir outra vez. Portanto, se acham sujeitos às provas mais perigosas que as vossas, estou convosco e o meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor. Modelei-vos mesmo a vossa maleável argila, a fim de seres o artífice da vossa imortalidade. Eu vou até repetir. Bebei na fonte viva do amor, e modelei-vos mesmo a vossa maleável argila, a fim de seres o artifício da vossa imortalidade. E para fechar, eu vou trazer o item 7. Sou o grande médico das almas, e venho trazer o remédio que vos há de curar. Olha só, o que o Espírito da Verdade está dizendo para nós. Não busquei em qualquer outro lugar, vamos buscar somente no Cristo, porque Ele é a nossa verdade, nosso caminho, é a luz que tanto nós precisamos. E ele continua nos instruindo. Escutai-vos, extirpado seja as vossas almas doloridas, a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Amai e orai, sedes dóceis ao Espírito do Senhor, evocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o meu Filho bem-amado para instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. E eu quero trazer uma nota que Kardec nos trouxe lá no Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 9. Lá tem uma nota de Kardec, no final do item 9. Vamos lembrar esses ensinamentos que o Espírito da Verdade trouxe para nós, aqui no capítulo 6. Estas comunicações obtidas por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris. Foi assinada com o nome que o respeito não permite reproduzir. Tá? Senão, sob todas as reservas tão grande, séria e insigne, favor da sua autenticidade. Vou repetir, pessoal, que não ficou claro. Essas comunicações obtidas por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris foi assinada com o nome que o respeito e não permite reproduzir, senão todas reserva tão grande e séria, nobre, a favor de sua autenticidade. E porque dele se há, muitas vezes, abuso demais. Por isso que está ocultando essa assinatura dessas mensagens. Em comunicação evidentemente apócrifas, ou seja, falsas. Esse nome é Jesus de Nazaré. Kardec está afirmando que o Espírito da Verdade é Jesus de Nazaré. Eu não tenho dúvida disso. E se alguém tiver, é só pegar o capítulo 31, ver as mensagens que foi enviada e comparar com as mensagens do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, que são as mesmas. Que Mestre Jesus nos ilumine e abençoe. Muito obrigado.